Gênesis capítulo 39, versículo 6. Gênesis 39, 6. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celestial, Tu és o grande soberano e em Ti confiamos que por meio desta leitura o Senhor haverá de instruir-nos e ensinar-nos sobre Sua palavra. Desde já quero repreender toda distração, tudo aquilo que faz com que essa pessoa venha a ser impedida a ouvir essa palavra. Seja por pessoas alheias que possa tentar fazer com que essa pessoa não venha ouvir a essência das revelações que o Espírito Santo quer falar para essa pessoa. Pois eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que impede essa pessoa ver e ouvir as palavras do Senhor. E lhe agradece, Espírito Santo, por estar aqui. Amém e amém. Gênesis 39, 6. Antes de ler para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez e não assistiram às palavras anteriores, estamos falando de José. José é conhecido um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos seus 11 irmãos, por causa da inveja e por causa do ódio que eles tinham pelo seu irmão menor. Ele foi vendido como escravo, lançado numa cova, e uma caravana ismaelita passou por lá, e os irmãos simplesmente, depois de judiar e maltratar seu irmão José, pois o vendeu a ismaelita. A caravana ismaelita foi até o Egito. E no Egito, os ismaelitas venderam José a um senhor chamado Potifar. Potifar era oficial do faraó, ou seja, uma pessoa muito influente, uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que tinha autoridade e, além disso, era capitão da guarda do faraó. E depois de ser vendido na casa de Potifar, no meio de muitos empregados que Potifar tinha, pois José se destacou. Eu cheguei a falar isso a semana passada. Se destacou por quê? Porque ele conseguiu convencer, de uma certa forma, pelo testemunho dele, convencer Potifar que José era uma pessoa digna de confiança. Eu falei a semana passada, você é uma pessoa digna de confiança? Você está dando bom testemunho na casa no qual Deus lhe plantou, lhe colocou? Pois José realmente foi digno de confiança, foi observado, foi examinado e o seu senhor, o seu chefe, Potifar, o considerou um homem digno de possuir e de guardar, aliás, de administrar todos os bens do seu senhor. Tudo estava nas mãos de José, todos os bens que estavam dentro da casa de Potifar. Olha o nível de confiança, que maravilha! Potifar certamente, não cabe dúvida de que achou e viu integridade, boa índole, viu caráter. Um homem que não é acaso que Deus escolheu, porque Deus já tinha visto essa essência de nobreza no coração de José. E no versículo 39, versículo 6, diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Falando de Potifar, né? Potifar deixou nas mãos de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, ou seja, José era uma pessoa bonita. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo
e o convidou: venha, deita-se comigo. Bom, agora nós vamos falar sobre uma parte no qual muitos precisam aprender e ser ensinados, porque se temos um exemplo na Bíblia de um jovem bonito, na flor da idade, solteiro, que venceu como homem o pecado, é José. E se José venceu, sem o Espírito Santo dentro dele, porque na época da lei, as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro de si. Mas o caráter de um homem que quis preservar a santidade fazia com que essa pessoa poderia vencer o próprio Satanás. No caso de José, mesmo sem o Espírito Santo dentro dele, esse José venceu. E nós vamos aprender as lições para todos aqueles que estão com muita dificuldade em várias áreas sexuais, sendo tentados e pensam como se manter em santidade nos tempos de hoje, como não cair na tentação. Quem poderá me ensinar, Pastor Cris, a não ser adicto, viciado em pornografia? Como eu posso fazer para assim, quando estou na universidade, quando estou no trabalho, estou rodeado de pessoas que muitas das vezes foram pedra de tropeço para a minha vida e eu sou uma pessoa fraca nessa área. Como eu posso fazer para me livrar e ser um vencedor e me chamar de José? Pois eu vou ensinar hoje para você, por meio daquilo que o Espírito Santo me ensinou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque nós vamos aprender muitas coisas. Bom, a Bíblia introduz José como um homem formoso e de boa aparência. E a Bíblia diz que depois de um certo tempo, ali o inimigo entra em ação. Pois Satanás, ele usou-se um instrumento chamado sedução, chamado encantamento. O espírito de encantamento se apoderou da esposa de Potifar. Da esposa de Potifar, para que essa o cobiciasse, ou seja, ela tenha desejo por José. A cobiça é você desejar a pessoa ou uma coisa que não é sua. E José não era dela. Ela tinha um esposo, mas o espírito de encantamento a tomou e assim despertou nela o desejo de cobiçar José. Bom, é importante notar aqui que José era solteiro. É um ponto importante que eu falei, inclusive alguns minutos atrás. José era solteiro, não era casado. E para ser mais claro, pois José estava na flor de idade, com seus hormônios aflorados, né? Com certeza, mas ele venceu a tentação. Pois se a história de José está registrada até o dia de hoje, é porque ela tem uma lição para nos dar. Se José venceu, tu também podes vencer. Em nome de Jesus Cristo. Gênesis 39:8 diz assim: mas ele se recusou e lhe disse à esposa de Potifar: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem, deixou aos meus cuidados. Ou seja, ele está falando para a esposa de Potifar: olha, meu senhor, ou seja, seu esposo Potifar, ele confia em mim. Ele é um homem que confiou em mim todos os seus bens.
Como que eu vou trair o meu Senhor? Como eu vou fazer uma coisa dessa? E continua dizendo, ninguém desta casa está acima de mim. Ele está dizendo, olha o lugar onde meu senhor, Potifar, me colocou. Ele me honrou. É um homem que me honrou. Como eu vou trair um homem que está confiando em mim e que, além disso, está me honrando? Está me honrando. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Ele nada me negou, diz José, a não ser a senhora. Claro, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Bom, a primeira lição que nós temos que reter aqui. Número 1, pode anotar para você aprender. Número 1, quando José foi tentado, na ausência do seu senhor, pois José se lembrou das suas alianças. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Eu estou lhe ensinando como você vence a tentação. Lembrando que a tentação é algo que lhe atrai. Ninguém é tentado se realmente não lhe foi proposto por parte de Satanás algo que ele não gosta. Consegue entender? A tentação é algo que faz com que a carne tenha prazer. E faz com que essa pessoa tenha desejo suprido, necessidade suprida na carne. Bom, quando José foi tentado, a primeira coisa que ele lembrou, suas alianças. Espera aí, eu tenho alianças. Primeiro, a aliança com Potifar e a aliança com Deus. Ali está. Porque há duas coisas que você tem que lembrar. A primeira, você tem que lembrar o compromisso que você tem com Deus. O compromisso e o amor que você tem em fidelidade com aquilo cujo você fez aliança, que é Jesus Cristo. Se você participa realmente do seu sangue e você tem coragem de sentar para cear, em beber do cálice e comer do pão. E além disso, ele se lembrou de Potifar e se lembrou do quanto Potifar o honrou. Ele se lembrou da igreja e do seu pastor, simbolicamente. Ele se lembrou da sua autoridade, pois tem pessoas que não têm nobreza. Tem pessoas que são traíras. Tem pessoas que não têm palavra, porque quando são tentadas, essas pessoas desonram tanto Deus e não tem nenhum problema em desonrar suas autoridades. Porque existem várias formas de tentação, não apenas na área sexual, mas na área da crítica, da murmuração. Senta na mesa e fala mal da sua autoridade, fala mal de Potifar, fala mal e desonra a sua autoridade. Quando é confrontado, fala mal. Presta atenção, meus queridos. Um José é José e a mão de Deus o prospera porque José tem nobreza. E um José que tem nobreza, ele lembra que o seu líder, ele o colocou no lugar de honra. Quando um líder espiritual é colocado para ajudar sua vida, ele trabalha para o colocar numa posição de honra, onde você vai ser ouvido por parte de Deus, porque o líder vai trabalhar em você a santidade. Mas quando uma pessoa não honra o seu líder, ele não está honrando o esforço dele em querer o melhor
o líder querer o melhor para a vida dessa pessoa, em ocupar o melhor assento, que é um assento espiritual. Você tem honrado Deus? Você tem honrado realmente a casa de Potifar e Potifar? Quando você é tentado de qualquer forma no qual possa se apresentar, você se lembra das suas alianças? Ou você tem de repente amnésia? E aí, pelo desejo desenfreado da sua língua em querer murmurar ou em querer criticar na mesa dos escarnecedores, aí você fala. Só que depois você lembra. Frente ao computador, ali você está, mas quando vem a tentação, por que não entrar aqui? Você não lembra da sua aliança. Apenas você aperta. Você lembra da sua aliança depois de se gabar e apertar. José, ele lembrou da sua aliança. Porque quando uma pessoa se torna independente, essa pessoa se esquece das suas alianças. Ali está uma pessoa que aprendeu a ser independente, ele não tem sua aliança visível. Ele não a coloca no seu dedo. Você está entendendo isso? Essa pessoa, ela é independente. Essa pessoa se esquece das suas alianças e principalmente quando Satanás lhe apresenta algo que possa favorecer a sua carne. O egoísmo. O egoísmo. O egoísmo de uma pessoa, ela faz com que essa pessoa apenas enxergue os seus próprios interesses. Mas uma pessoa fiel com suas alianças, essa pessoa se lembra delas. E ali está uma das chaves do sucesso contra as tentações, para vencer as tentações, meus queridos. É ter em mente a sua aliança. É manter sua aliança à vista. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. É muito mais do que possuir um anel no dedo. Porque muitos homens e mulheres possuem um anel, mas não lhe impedem realmente trair seu esposo, sua esposa. É muito mais do que isso. É manter vivo aqui o seu relacionamento com seu cônjuge no seu coração. É guardar as palavras que seu amado Jesus sussurrou para você antes de sair para o trabalho. É trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Por quê? Porque o homem se esqueceria de Deus a ponto de, para alguns, cometerem atos abomináveis e desonrosos e se deixar levar pelo encantamento. Por que isso aconteceria? Porque quando Jezabel, quando a sereia vem para lhe propor o pecado, José, José que não é José, alimenta a conversa. José lembrou de Potifar e lembrou do Eterno. Que bonito. Que bonito. E fez saber a Satanás, tá? E eu tenho uma aliança. Você se lembra de Jesus quando você é tentado? Você se lembra de Jesus quando você é tentado? Ou você apenas se lembra dele depois de satisfazer o seu prazer? Vamos continuar.
Gênesis 39:10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Uau! Como nós aprendemos sobre prudência? José, há certas situações que José não podia evitar, porque ele trabalhava dentro da casa de Potifar. Então, uma das vezes ela o procurava e insistia, mas tudo que José fazia para evitá-la, ele o fazia. Vamos falar sobre isso. Então, em segundo lugar, aquilo que eu quero falar aqui é que você deve entender que Satanás vai insistir. Jesus, quando foi tentado, ele não foi tentado uma vez, e nem duas, mas várias vezes. Mas resistir ao diabo e ele fugirá longe de vós. Resistir. A tentação, ela não virá uma vez, não virá duas vezes, mas ela virá o quanto for necessário, mas chegará o momento que quando você se mostrar firme e decisivo, pois Satanás vai ter que ceder. Satanás, ele irá contra tudo aquilo que sua carne estará vulnerável. A mulher de Potifar insistiu, mas diz a palavra que José, ele evitava ficar perto dela. Bom, além de José lembrar das suas alianças, como eu tinha falado anteriormente, José usou a maior arma que um escolhido vence a tentação. Qual é a maior arma para vencer a tentação? Depois de lembrar de Deus. Repete comigo. A prudência. Prudência. Como nesse ministério falamos de prudência? O homem prudente se desvia do mal. O homem prudente se desvia do mal. O homem prudente não se deixe encantar por pomares de frutas saborosas, meus queridos. Ele não se deixe levar pelas corredeiras calmas dos riachos tranquilos que trazem o sono e o descanso. Porque a maioria das pessoas que são pego pela mulher de Potifar é quando justamente eles desarmam e assim se consideram dignos de poder descansar um pouquinho, porque estão cansados. Então, em vez de ficar sempre vigiando na torre de vigília, então sabe o que fazem? Aí prepara um sofazinho e começa a deitar e dizer: agora eu tenho direito ao meu repouso. Não, meus queridos. Um homem prudente, ele não se deixa levar pelas corredeiras calmas dos riachos tranquilos que trazem o sono e o descanso. Por quê? Porque o trabalhador, ele procura a sombra e a calmaria dos riachos para descansar nos momentos do seu trabalho. Lembra de Davi? Quando Davi estava descansado, quando na verdade ele deveria estar guerreando, quando os reis deveriam estar em batalha, o Davi decidiu não vigiar e passeou nos telhados do seu palácio, do seu palácio, e assim avistou Berseba, a mulher que não era dele, e a desejou,
ele a viu nu e a cobiçou. E depois entrou o adultério. Então, José, conforme a sua responsabilidade dentro da casa do seu senhor, ele poderia procurar esse descanso. Pensa bem, era um homem que tinha muitas responsabilidades. Ele poderia procurar esse descanso. Pois um homem de Deus está sempre vigilante. Mesmo cansado, ele está alerta. O prudente, ele não se deixa vencer pelo encantamento da beleza, pois muito se deixa encantar pela beleza. Um homem de Deus, um homem prudente, ele calcula, ele analisa, ele sabe onde está a sua fraqueza. Ele sabe onde está a sua fraqueza. Mas o insensato mesmo conhecendo a sua fraqueza, ele não é prudente. Porque a insensatez está com ele. O insensato, ele coloca os seus olhos na beleza dos riachos. Ele observa, ele ama olhar a beleza dos riachos. E quando vê a calmaria dos riachos, ele disse no seu coração: eu não tive impureza, só estava olhando a beleza dos riachos. Mas no meio do riacho, surge a sereia encantadora, a fim de chamá-lo para dentro do riacho. Mas na calmaria do riacho esconde-se buracos que quando o homem entra dentro dele, pois essa pessoa é afogada. Ela é afogada e não consegue sair e morre sufocada pelo encantamento da sereia. Porque em seu coração, ele vê uma bela donzela e disse: eu não vou cair, eu sou forte, eu sou homem de Deus, eu não vou cair, eu só quero contemplar a beleza. Não tem nada errado, contemplar a beleza. Mas por trás dessa donzela, está um monstro devorador de homens. Por trás dessa donzela está uma rainha destruidora de casamento e de púlpito, destruidora de templo e seduz homens com seus manjares. Porque ela ensinou Jezabel. Porque esse monstro ensinou Dalila. E porque esse monstro que está atrás do encantamento também ensinou a mulher de Potifar. Ensinou as Dalila a atrair os imprudentes. Vamos continuar. Gênesis 39, 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, diz ela. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Que herói. Que homem era José. Ninguém para vê-lo. A casa vazia, não tinha câmara de segurança, não tinha nenhuma prova. Afinal, se isso o que ela quer, uma vez
Não vai se saber? Não. É muito além de um prazer. É um José que calcula, é um José que conhece as consequências de um ato de adultério, tanto quando lembra das suas alianças, mas também quando lembra da missão e do sonho profético que José tinha recebido em Deus o exaltar. Porque uma atitude insensata pode matar absolutamente tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Nós vamos reter uma lição muito importante aqui, mais outra, queridos. Vai anotando. Um José prudente, o que ele faz? Ele avista Salomé. Ele avista Dalila, ou a mulher de Potifar, e ele corre. Ele não se escapa andando, ele corre. Isso significa o quê? O tamanho do radicalismo que cada homem e cada mulher que quer sobreviver em santidade para poder falar com Deus e assim se beneficiar das promessas futuras, pois deve ser um homem radical contra o pecado, contra tudo aquilo que possa ameaçar a sua santidade. José correu. Ele não deu as costas. E apenas, não, com licença. Ele fugiu correndo. Mesmo que ele tenha que deixar a sua capa. É correr, mesmo que deve deixar a sua capa. Mesmo que ele tenha que perder. Opa, ali está. Anota. Cada tentação que Satanás lhe oferece é para que você ganhe. Que você ganhe um prazer. Ganhe o prazer de usufruir da sua língua para amaldiçoar ou falar mal da vida alheia. Lhe dar o prazer de você assim se esbanjar na cobiça e o desejo daquilo que é proibido. Satanás, ele quer que você ganhe. Mas ali está, e ali onde se baseia o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é por amor a Cristo, eu deixo, eu perco minha capa. Eu perco para ganhar e preservar minha aliança. Mesmo que José tenha que deixar a sua capa, mesmo que ele tenha que perder e mesmo sendo lançado na prisão pela acusação da mulher de Potifar, esse homem vai deixar a capa e vai se mandar correndo, fugindo da aparência do mal. E ali está o centro do cristianismo. Ali estão as condições para alcançar as promessas de Deus. Perder para ganhar. Você entrando na OSI, você vai aprender que seguir Jesus é perder por esse mundo. Se você ama muito as coisas do mundo, ao ponto de você não estar disposto a abdicá-las, então você nunca será salvo. Eu não digo que muitas coisas do mundo não venham lhe trazer prazer. O prazer é aquilo que a carne proporciona.
O desejar as obras da carne é algo que parte da sua essência adâmica, do pecado original. Porém, o matar esse desejo é parte de um homem compromissado com sua aliança eterna. E quando você mata a carne, você está dizendo, carne, eu vou perder aquilo. Porém, eu vou viver no Espírito. Pois muitos caem, meus queridos. Eles caem e deitam com a mulher de Potifar porque não querem perder sua capa. Porque quando a mulher de Potifar lhe agarra a capa, aí você diz, não, eu vou ficar. Por quê? Porque minha capa é minha capa. Eu não quero perder para Cristo. Porque talvez eu fui ensinado que não. Para Cristo é só ganhar milagre, ganhar, receber. Se as pessoas te ensinaram assim e te educaram nos costumes religiosos de uma vida cristã morna, foge dessa ideologia de um evangelho que apenas ensina prosperidade financeira. Me dá, eu vou ganhar. Isso é engano. O cristianismo é, muitas das vezes, perder. É perder. Porque no momento em que devem deixar a capa, porque não há outra opção. Ou seja, haverá um momento onde um cristão haverá de ser colocado à prova em ele não se ver ganhando. Mas ele vai ter que perder para manter-se em santidade. Ele vai ter que deixar um emprego, se o emprego faz cair. Ele vai ter que deixar um relacionamento. Ele vai ter que perder um relacionamento. O que é a sua capa? Pode ser um relacionamento. Porque se você não deixar essa capa, então você estará abraçado a Potifar. E a influência do encantamento fará com que você não venha às promessas. Porque Deus não tem compromisso com quem quer salvar sua capa. Porque a Bíblia diz, quem quer salvar sua vida, a perderá. Mas quem decide perder sua vida por minha causa, a salvará. Para muitas pessoas, se ainda você, quando Deus permitir, em colocar na parede, para você decidir o que você está disposto a fazer, ou ficar com a sua capa, ou cedê-la. Pois, meus queridos, quando Deus te pede a capa é entregar. Entrega para Satanás. Entrega. Deus lhe dará muito mais, muitas outras capas de muito valor. Muitas outras coisas. Será que Deus está falando com você? É entregar certas capas? Ou você quer ficar com elas? Só que você ficando com elas, saiba que estarás debaixo do domínio de Jezabel, de Satanás e do encantamento. Nós devemos aprender a ceder a nossa capa. Quando Deus permite situações para que possamos entregá-la. Outros não querem perder seu olho direito que os faz cair.
Porque a sua capa pode ser seu olho direito que faz cair. Lembra o que Jesus diz? Se teu olho direito te faz cair, arranca-o. Ou seja, entrega a tua capa, porque é melhor perder um olho do que todo o seu corpo ir para o inferno. É perder, meu querido. É entregar a Satanás aquilo que tu deves entregar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Olha que diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pois, amado, o Senhor, nosso Jesus, Ele padeceu por amor a nós. E a Bíblia nos ensina que venceu a carne e Ele aqui, Ele nos adverte para que sejamos atentos para que esses pensamentos façam parte também da nossa vida cristã. Nós devemos também padecer. Nós devemos também padecer da nossa carne, meus queridos, para que possamos glorificar o Pai em espírito. Um homem prudente, quando avista o perigo, ele não cai duas vezes e nem cai uma vez. Porque antes de cair, ele avalia o riacho e ele diz em si mesmo: é calmo e traiçoeiro. Não passarei por ele e eu passarei pela ponte. E a ponte é Jesus. A ponte é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É possível ser uma mulher santa, ser um homem santo. Jesus disse: seja santo como eu sou santo. E mesmo que você seja uma mulher ou um homem formoso ou formosa, que chama a atenção das outras pessoas, você deve ser um homem ou uma mulher prudente, para você não se tornar uma pedra de tropeço e despertar as mulheres de Potifar, o espírito da pombagira, porque José, ele se cobre da sua capa, porque é prudente. Ele não se mostra, ele tem uma capa. Ele não tem uma camisa que é onde aparece o umbigo, ele não tem uma mini saia para que coloque em exposição as suas lindas pernas, e assim que todos os homens possam ver aquilo que não é para ver. José que deixou sua marca e seu ensinamento e que viveu aquilo que o seu Senhor, que as suas alianças esperava dele. Um homem que viu as promessas acontecer. Ou você se torna prudente, ou você se perderá na sua insensatez e imprudência.
nós vamos orar agora. Pai Celeste, eu quero colocar diante de Ti, primeiro, as mulheres de Potifar, que possam deixar de serem mulher de Potifar. Pessoas que ainda, mesmo nos assistindo, na ausência do seu esposo, desenvolva dentro de si e dão ao ouvido devido às suas carências, talvez por não ser atendidas, por não ser honrado dentro de casa, desenvolve e dão ouvido ao espírito de Dalila para se tornarem pedra de tropeço para outros homens, ou homens que são também como a mulher de Potifar. Que essas pessoas realmente se arrependem hoje, porque mais cedo ou mais tarde a confusão virá dentro da sua casa. E eu quero falar para José aqui, que mesmo que José tenha caído várias vezes no seu passado, um homem que é ensinado pai sobre prudência, certamente não cairá mais, porque se lembrará de ti, porque se lembrará do seu pastor que pregou essa palavra, porque se lembrará das suas alianças, porque quando a tentação virá, José lembrará que terá que deixar sua capa. Sim, terá que deixar o prazer, terá que deixar de ir na casa de fulano, que inúmeras vezes foi pedra de tropeço para ele, cair na fornicação. Deixar sua capa, se necessário seu computador, pegá-lo e quebrá-lo com martelo. Deixar a capa nas mãos da mulher de Potifar. Porque se não perder a capa, então você prevalecerá nas garras de Jezabel e de Dalila. Por essa razão, Senhor, eu lhe peço, livre essa pessoa. Faça com que essa pessoa se limpe, se santifique por meio dessa palavra. E que essa nunca se esqueça, porque agora ela sabe e terá como vencer o inimigo quando amanhã este virá contra essa pessoa. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa palavra linda que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Amém e amém.